Vira a chavinha Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão no Maracanã. Quem o Renato Gaúcho vai escalar? A história do confronto, quem é freguês de quem? Tem freguês? Os últimos 12 jogos, você fica sabendo tudo sobre esse jogo agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo neste sábado, 21 horas, que horáriozinho horroroso, hein, dona CBF? Contra o Corinthians no Maracanã. Depois da classificação, podemos dizer, épica contra o Bahia, um Bahia muito forte, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, mas que o Fluminense foi dominante em, 85 minutos, numa atuação de gala do Thiago Silva, que não fez nenhuma falta durante o jogo, deu 4 finalizações, foi o jogador que mais finalizou e ainda fez o gol da vitória, era uma cabeçada sensacional, ele colocou a bola onde ele queria e o Fluminense conseguiu a vitória que precisava. 2-0, 2 gols de diferença, reverteu a vantagem do Bahia e está classificado para pegar o Vasco nas semifinais. Os 2 jogos vão ser no Maracanã, torcida dividida, mas só lá em dezembro, lá depois do Campeonato Brasileiro terminar. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa da vitória. Se o Fluminense quer ficar na primeira página da tabela, se o Fluminense quer garantir a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa vencer o Corinthians hoje. O Fluminense tem 28 pontos, o Corinthians tem 26. Se perder, o Corinthians passa o Fluminense. Então o Fluminense precisa vencer para ir a 31. Pode até passar pelo Bragantino, acho muito difícil, porque o Bragantino pega o Sport em casa, então provavelmente o Fluminense vai ficar na 9ª posição, mas com 3 pontos no bolso para chegar mais perto primeiro dos 45 e livrar qualquer chance de rebaixamento, porque o Fluminense está a 6 pontos da zona de rebaixamento apenas. É preciso ficar de olho nessa diferença, é preciso ficar de olho nessa situação, para a gente não passar sufoco no final do ano. E mais, o Fluminense deve poupar alguns jogadores hoje, porque quarta-feira tem o Lanús, pela Sul-Americana. O primeiro jogo, se eu não me engano, lá na Argentina, e vai ser um jogo difícil, é um time que bate pra cacete, a arbitragem da Conmebol é leniente com esse tipo de coisa, então o Fluminense precisa da vitória hoje, mas vai ter mudança no time com absoluta certeza. Segundo o GE, o time que deve ir a campo é Fábio, Guga, Thiago Silva ou Inácio, Freitas e René, Martinelli ou Bernal, Hércules e Nonato ou Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Segundo o GE. Eu acho, minha percepção, não é uma informação, é uma opinião, eu acho que ele vai com Fábio, Guga, Inácio, até para poupar o Thiago Silva, que jogou tomando analgésico, contra dor, para poder jogar no meio de semana. Então ele deve ir com Inácio, Freitas e René. Acho que vai com Bernal, para dar um descanso ao Martinelli, com Hércules e provavelmente com Lúcio Acosta. Serna, Canóbio, e acho que ele vai entrar com Cano, ele não vai entrar com o Everaldo. O Cano tem jogado jogos no Campeonato Brasileiro, o Everaldo não tem jogado, porque o Everaldo não joga, ele entra em campo nas Copas. Então acho que esse deve ser o time do Fluminense. Fábio, Guga, Inácio, Freitas, René, Bernal, Hércules, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Cano. O Canóbio que vive um grande momento no Fluminense, a temporada mais artilheira da carreira dele, fez o gol de pênalti, bateu muito bem o pênalti, ele que normalmente não é um grande finalizador, vai para o jogo, o Serna também vai para o jogo. Eu gostaria de ver o Riquelme Felipe entrando em campo, está com contrato renovado. Se o problema era questão contratual, para não dar visibilidade, às vezes isso acontece no futebol, ele está com contrato renovado até 2030, então ele tem muito a contribuir para o Fluminense. Eu gostaria de ver o Lescano jogando, eu gostaria de ver o Lavega jogando, mas esse momento, sinceramente, se é para fazer mudança, é para poupar quem está com risco de lesão ou quem jogou sob efeito de analgésico, como foi o Thiago Silva. Então acho que o Thiago Silva, o Martinelli precisam desse descanso. O Lúcio Acosta precisa de minutagem, é bom jogador, entrou e distribuiu, errou alguns passes, mas distribuiu boas bolas. Então acho que essa seria uma escalação adequada para esse jogo contra o Corinthians, que também se classificou no meio de semana pela Copa do Brasil. Então vai ser um jogão. O Corinthians, vamos ver se eles têm algum desfalque. Segundo o GE, a escalação deve ser Hugo Souza, André Ramalho ou João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Mateuzinho, Maicon, Rian, Rodrigo Garro e Matheus Bidu, Guinegão e Yuri Alberto. Yuri Alberto voltando, não vai ter o Memphis, que se machucou, os desfalques são
O Breno Bidon, que está suspenso, Charles dor no joelho, Martinez tornozelo esquerdo, Memphis Depay edema no músculo posterior da coxa direita, Ranieri transição e André Camilo cirurgia lesão ligamentar. Né? Então esse deve ser o time do Corinthians, segundo o GE. Tem a dúvida ali do André Ramalho. O Fluminense tem todas as chances de ganhar do Corinthians. Né? Ganhamos fora por 2-0, temos todas as chances de ganhar também em casa. Na história do confronto, são 124 jogos e é um equilíbrio absoluto. São 44 vitórias do Fluminense, 36 empates e 44 vitórias do Corinthians. São 158 gols a favor do Fluminense, 164 gols a favor do Corinthians. O Fluminense tem 45,16% de aproveitamento. Nos últimos 12 jogos, a vantagem é corintiana. São 5 vitórias do Corinthians, 3 vitórias do Fluminense e 4 empates. Né? E o último jogo, né, vitória do Fluminense, 2-0, aquele gol do Viagra lá do René, aquele golaço, que ele tomou um remedinho, foi lá e fez um golaço, é isso aí, dá o remedinho para ele de novo se jogar, para que ele possa fazer um grande gol, né, como fez contra o Corinthians lá no Itaquerão. Então é isso, galera. Lugar de tricolor hoje, 21 horas. Eu sei que o horário é ruim, mas pô, é sábado, amanhã é domingo, todo mundo tranquilo, acordando mais tarde, dormindo até mais tarde. Então, lugar de tricolor do Rio, Grande Rio, é no Maracanã, empurrando o time, esse time que nos deu tanto orgulho no meio de semana, na quarta-feira, né, para que a gente vença esse jogo importante no Brasileiro, vá a 31 pontos, se aproxime lá do G6, né, e se afaste do Z4. Que é o mais importante nesse momento, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e saudações tricolores.